nosso propósito é, caso passe na Câmara, é vetar isso aí, porque nós primamos pela liberdade. Você não pode obrigar uma pessoa a tomar vacina. O Brasil é de 230 milhões de pessoas e essas pessoas querem trabalhar, querem comer, querem morar, querem ter lazer. Que eu, como ser humano, como cidadão e como político, naquilo que eu me equivoco, eu faço autocrítica. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Unitalk, a conversa universitária mais querida da internet. Estamos aqui com o propósito de oferecer a vocês, caro telespectador, web espectador, na verdade, um debate acalorado sobre os principais temas do mês de junho. Debate informativo trazendo aqui, por óbvio, no setor universitário, dois debatedores universitários prontos para exporem as suas opiniões. Vamos lá às apresentações. Fala pessoal, muito prazer. Renato aqui do Filosofarte, Miguel, Nanda, obrigado pela oportunidade. Vamos que vamos, produtividade aí, vai ser ótimo. Gratidão. E aí pessoal, aqui é a Nanda Schmidt Bacelli. Eu tenho um Instagram lá que é mariafernanda.br, comento um pouquinho sobre política. Eu queria agradecer a oportunidade também, para todo mundo também que tá assistindo. Valeu pessoal, e vamos lá. Por favor, faça questão de ir olhar o trabalho dos nossos dois debatedores, olharem, seguirem as páginas, se curtirem o conteúdo. Se não curtirem também, segue lá, porque é sempre bom ter opiniões diversas, né? O programa é sobre isso, pessoal. Mas como a gente apresentou aqui, já tivemos a primeira parte, né, daquela recapitulação mensal. Sabemos, né, em linhas gerais, os temas que eles poderão debater hoje. Sem mais delongas, vou fazer aqui um sorteio bem tecnológico, como vocês podem ver, para decidir o tema que nós vamos debater hoje. Tema será a Suprema Corte Americana, viu? Dá pra ver? Perfeito. Ótimo, tô ansiosa. Ótimo. Dá pra ver que eles estavam esperando um tema, né? Mas enfim. Em linhas gerais, né? Já falei um pouquinho na recapitulação mensal, mas o que é o tema que vamos debater é a decisão da Suprema Corte Americana tomada no dia 17 de junho de 2021, em que ficou decidido que um sistema de adoção privado com ligações à arquidiocese da cidade da Filadélfia teria o direito de recusar a adoção a casais LGBTQI+. E, né, não vamos entrar aí, porque também os nossos debatedores vão apresentar os pensamentos, opiniões sobre a temática, mas, em linhas gerais, seria realmente essa justa posição entre o direito à liberdade religiosa por parte do serviço de adoção privado católico ligado à arquidiocese da Filadélfia e o direito, né, de pessoas LGBTQI+, e realmente a discriminação contra essas pessoas por parte desse serviço de adoção privado. Como aqui a gente está num tema descontraído, entre amigos, tem até um amendoim aí na mesa, a gente vai fazer, não vai ter sorteio para ver quem começa, vamos ao jogo de par ou ímpar entre os nossos debatedores e a gente vê como é que vai. Beleza, vamos lá. Vai, vou de par. Vou de novo. Vai. 4, par. Para. Nanda, prefere começar ou quer que o Renato comece? Eu posso começar. Perfeito, então Nanda, 1 minuto e 45, quando você estiver pronto. Bom, eu achei interessante, né, que o Miguel ele já começa ali falando realmente da agência ser privada. Então guarda isso daí que vai ser bem útil no começo. Na verdade, no desenvolver do debate, tá? Eu quero deixar bem claro também que eu não faço parte do movimento LGBT e também não sou da Igreja Católica. Então meio que eu tô tentando ver isso daí por outro ângulo. Acredito que a gente possa fluir nesse debate a partir de 3 tópicos principais, tá? Tanto uma visão e um debate teológico, e eu trouxe 2 livros importantes, porque eu acredito que talvez a gente não entre nesse debate aqui, por ser um canal mais voltado à política, mas fica a dica, tá, gente? É só pausar, eu tenho pouco tempo pra falar, é só vocês pausarem pra assistir e entender um pouquinho mais da cosmovisão cristã, a ideia divina, né, no caso, do que seria um casal. Outro também debate que a gente poderia vir fazer é a questão jurídica, a gente fazer uma análise contratual, porque é estabelecido, né, um contrato entre a agência privada e entre ali a cidade e o estado de uma forma geral, tá? E aí ele tem um estudo de caso, 110 páginas em inglês, é um parto pra, né, assistir, pra ler, mas dá pra fazer isso. E por fim, o debate político, né, que seria o ser em sociedade,
todos os impasses, mesmo os políticos que se dão, né, da gente viver em sociedade. Então, acredito que esses sejam os 3 principais, tá? Mas é importante dizer, pessoal, que essa agência católica, tá, que tem ali um lastro histórico gigantesco, e a gente vai poder também traçar sobre isso, teve ali seus direitos limitados, tá, por parte da Pensilvânia, por parte da Filadélfia, que é importante a gente tratar disso daí também. Perfeito, então, obrigado, Nanda, pelo seu comentário inicial. Passando agora para o comentário inicial do Renato. Renato, 1 minuto e 45 no relógio. Vamos lá então, pessoal. Concordo plenamente com a Nanda sobre os aspectos que a gente tem que fazer análise, e eu acredito que, enfaticamente, a gente tem que fazer 2 previsões sobre essa análise dessa decisão da Suprema Corte Americana. A primeira delas é uma bem relacionada a uma parte moral, ética e até política, como a Nanda disse, dessa decisão. E depois a gente faz uma análise um pouco mais técnico-jurídica. Vamos começar pela mais tranquila, pela moral, pela ética aqui. Será que é por esse caminho mesmo que a gente quer seguir, pessoal? O caminho realmente da segregação, o caminho da distinção entre pessoas que a fundo são essencialmente iguais? Esse é um caminho que a gente realmente pretende seguir, mesmo sendo uma empresa privada. Como é que vai funcionar isso? Uma coisa interessante também, a Nanda às vezes pode até me responder isso depois, como que a gente vai funcionar essa questão? Um restaurante, por exemplo, que é uma instituição privada, vai poder proibir a entrada de um indivíduo que seja muçulmano, um indivíduo budista, um indivíduo que seja negro, por exemplo? Esse é o aspecto mais ético-moral. Acho que essas retóricas aqui já nos fazem pensar um pouco sobre o quanto, na verdade, essa limitação em relação à agência de adoção, né, que ela fez, não aceitando prestar o seu serviço para casais homoafetivos, ela é não razoável. E aí a gente entra também num aspecto jurídico, pensando na consolidação e na constituição da Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana, ela é constituída por 9 juízes, sendo que desses 9 juízes, 6 deles são considerados conservadores e os outros 3 considerados não conservadores. Tanto do aspecto moral e ético, foi uma decisão da Suprema Corte que não foi razoável, e quanto também no aspecto jurídico, existia jurisprudência contrária, então definitivamente errado também. Certinho o tempo, hein, cara? Foi bem. Coisa boa, então. Ó, agora já tivemos comentário inicial aqui, enquanto a nossa produção vai ajeitando esse bipzinho. Aí é o relógio, hein, galera? Não, calma que não tá saindo pipoca do micro-ondas, não. Mas beleza, agora Nanda vai pra sua réplica, tendo aí 2 minutos e 30, um pouquinho mais pra atacar o Renato e ter aquela treta que vocês gostam, né? Beleza, 2 minutos e 30, quando você quiser, Nanda. Eu já quero começar aqui, parafraseando Milton Friedman. Ele falava basicamente assim, né, o economista da escola de Chicago, que se você colocasse o governo para administrar o deserto do Saara, em alguns dias ia acabar o quê? Areia. Justamente isso daqui que se aplica nesse contrato de uma forma geral. E por quê, pessoal? Como o Renato falou, né? Mas e a questão moral, né? Tem ali o restaurante, enfim, as jurisprudências. Também tem jurisprudências do outro, no sentido contrário, tá? No sentido de realmente preservar as instituições religiosas de uma forma geral, não necessariamente a católica. O que eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, também, é que essa decisão foi uma decisão unânime, certo? Obviamente, como falou, tinham progressistas, tinham os conservadores, mas foi uma decisão unânime. Inclusive, os próprios defensores da Filadélfia, depois eu posso até trazer aqui pra vocês, falaram e reconheceram que não foi essa decisão, né, a decisão do Supremo, não tá contra necessariamente a comunidade LGBT no geral. Por quê? Porque a agência, em momento algum, falou, não, você aqui, lésbica e a lésbica, o gay e o gay, vocês não vão levar essa criança daqui. Em momento algum houve isso, tá? O John Roberts, inclusive, que é ali o presidente do Supremo, falou que não houve isso, tá? O que eles fazem? Isso vai contra a nossa cosmovisão cristã, então a gente vai te encaminhar para outra agência. Existem mais de 30 agências naquele local. Não é, o que vocês têm que entender, que tem que ficar claro aqui, principalmente pro Renato, é que não estão tirando o direito das minorias, o direito do LGBT, dos homossexuais, enfim, da vida deles, da sociedade, não estão tirando esse direito. O que estão tirando e restringindo é literalmente a agência que segue os preceitos católicos. Quem quiser adotar, a lésbica quer adotar ali com a outra lésbica, ela pode ir em outra agência, ela é encaminhada a outra agência, tá? Coisa que não, agora se eu quiser ter uma agência católica, eu não posso ter, porque se eu tiver, tá sendo contra ali as normas e tudo mais, inclusive existe, tá? Dentro do próprio contrato, que a gente pode depois trazer a questão contratual na cláusula 3.21, vocês podem ver que existem exceções. Então, o próprio contrato estabelecido entre a agência privada e entre as autoridades locais
abrem margem para exceções. E uma dessas exceções seria, no caso, a própria cosmovisão e o pensamento da agência perante o que significa casal, tá? E também eles não adotam, não apenas para a comunidade LGBT, mas também não adotam para pessoas solteiras, porque tá fora da cosmovisão e da crença do que seria o casamento e o que seria essencial como pais, de uma forma geral, na visão deles. 2 minutos e 30 no relógio. Renato, quando quiser, vai. Vamos lá, pessoal. Acho que uma coisa que a gente tem que datar aqui muito detalhadamente é o seguinte: a estrutura jurídica dos Estados Unidos ela é baseada numa coisa que a gente chama de common law, ou seja, as decisões da Suprema Corte Americana têm como base e fundamento principal decisões anteriores, né? E isso é exatamente o que a gente chama de jurisprudência. Quando a gente fala sobre uma jurisprudência que na realidade discordava completamente da decisão que a Suprema Corte tomou aqui, que eu discordo infinitamente, é a ideia de que você tinha uma jurisprudência que foi citada, só que ela foi uma jurisprudência desrespeitada pelo Supremo, pelo superior, pela Corte Americana, né? Que era, na verdade, uma jurisprudência da divisão de emprego de Oregon versus Smith. É uma decisão que, na realidade, tomou a seguinte questão, tomou a seguinte ordem. Um indivíduo que tinha uma religião, um culto xamânico, utilizava aí de alguns entorpecentes, algumas drogas, que fazem parte definitivamente aí do seu ritual, da sua religiosidade. Ele foi ao trabalho sob efeito dessas drogas e depois requisitou, né, foi mandado embora e requisitou direitos trabalhistas diante dessa situação. O Estado decidiu o quê? Decidiu que definitivamente esse indivíduo não poderia receber benefícios trabalhistas. E por quê? Simplesmente pelo fato, inclusive o Samuel Alito, que está presente na Suprema Corte atual americana, disse isso naquela decisão, disse o seguinte: se nós colocarmos as crenças individuais e as ideologias próprias de cada indivíduo sobre a determinação da legislação, isso não vai funcionar, vai virar um completo caos, vai virar uma completa anarquia toda essa situação. Mas então, vamos pensar como é que funciona? Quando se trata de uma religião xamânica de minoria, é assim que essa Suprema Corte conservadora pensa. Agora, quando a gente fala de uma situação em que claramente uma agência desrespeitou os princípios legais próprios, antidiscriminatórios do estado da Pensilvânia, da cidade de Filadélfia, aí a situação mudou, né? Percebeu então que são situações completamente paritadas? Um caso, houve na verdade um desrespeito a uma lei antidroga e aí esse indivíduo não recebeu a razão, quem recebeu a razão foi o Estado foi o Estado de não pagar, né, as questões trabalhistas para ele, e agora temos uma mudança completa de jurisprudência que seria alguma coisa de extremo valor, né, para a estrutura jurídica americana, porque a agência recebeu toda a razão, apesar de ter tomado uma atitude completamente ilegal. Nanda, 2 minutos no relógio para a sua tréplica. Quando você quiser, pode ir. Bom, então eu queria que o Renato me mostrasse ali aonde que tá a ilegalidade, porque o que a gente vê no caso são as autoridades locais infringindo ali o próprio contrato estabelecido por eles mesmos. E em relação à questão da jurisprudência, a questão do Smith e tudo mais, o próprio presidente do tribunal, Roberts, e eu trouxe aqui pra vocês, ele fala que quando você fala em Smith, você pensa ali numa aplicabilidade neutra. E nesse caso, não tem aplicação geral. Por quê? Porque permite exceção. E quando você permite uma exceção, você abre precedentes pro quê? Pra subjetividade, entende? Por isso que não dá pra vir, e esse argumento não cola na prática jurídica, nesse contexto, mesmo tendo em vista como um law e de uma forma geral, tá? Seguindo um pouco mais, pessoal, eu queria falar literalmente, tá? Que é uma instituição que vem há 20 anos trabalhando na cidade, na agência. Se a gente pensar ainda da Igreja Católica, a gente vai, e eu trouxe uma imagem pra vocês, que isso daqui eram as rodas, né, dos expostos. A Igreja Católica atua cuidando e mexendo com a adoção desde o século XV, século XVIII, essa imagem aqui é do século XVIII no caso, as pessoas colocavam a criança aqui, girava. Onde deixavam as crianças? Hospitais, né, que eram Santa Casas, administrada pela Igreja Católica, e também na própria porta da igreja, entendeu? Então, a gente não tá falando de uma instituição que não tenha validade, não tenha lastro histórico, tá? Pelo contrário, não se trata de discriminação, se trata de seguir a sua própria cosmovisão. Como eu falei, se o casal homossexual quer adotar, ele tem outras agências pra adotar. Só que não venha tirar a minha liberdade de pensar e de agir, ter a fé e a prática da minha religião específica, tá? Eles estão violando, quem tá defendendo as autoridades da Filadélfia, estão violando o quê? Estão violando a primeira emenda constitucional, que fala sobre a liberdade religiosa. É isso que a gente quer garantir, é isso que a gente quer conservar, as instituições, inclusive dessa agência, que atua na cidade há muito tempo. Perfeito, então, agora Renato, sua réplica, 2 minutos, quando quiser no relógio. Vai.
Bom, então, pessoal, na realidade, a Nanda trouxe aqui uma questão bastante interessante da liberdade religiosa, né? Mas, na realidade, eu vou dizer para vocês que a liberdade religiosa, com uma decisão dessas, ela dá um tiro no próprio pé. Parece, sim, ser uma pseudoproteção à liberdade religiosa, só que, na realidade, não é. Por quê? Como funciona? Você tem uma característica bastante específica de leis antidiscriminatórias que foram desrespeitadas. E a própria Igreja Batista, que é o segundo grupo maior religioso dentro dos Estados Unidos, defendeu definitivamente que as leis antidiscriminatórias protegem a liberdade religiosa. Por quê? Quando você ataca uma lei antidiscriminatória em nome da liberdade religiosa, você abre precedentes judiciais completos para que sejam atacadas outras religiões. Ou seja, a liberdade religiosa dá um tiro no próprio pé. É exatamente o que aconteceu na Carolina do Norte, pessoal. Na Carolina do Norte e na Carolina do Sul, você teve decisões que tiveram essa característica, né? Que foram contra as leis discriminatórias, possibilitaram então o procedimento de discriminação. Quando esse tipo de coisa acontece, você tem instituições que passam a discriminar, ou seja, lá existem agências protestantes de adoção que não permitem realizar, não possibilitam a adoção, não prestam o seu serviço para, por exemplo, judeus e para, por exemplo, católicos. Então, essa medida é uma medida que é um completo tiro no próprio pé, além de que, do ponto de vista do direito público e privado, ela é errada. Do ponto de vista do direito privado, exatamente pelo que a Nanda muito bem trouxe aqui, você tem, na verdade, uma instituição que trabalha há muito tempo de acordo com a legislação própria da Filadélfia e, em algum determinado momento, Alecrim Dourado acha que vai simplesmente poder parar de respeitar as cláusulas próprias dessa determinação legal. Então, né, como que funciona essa situação? Ela simplesmente decidiu que agora ela não ia mais seguir as leis antidiscriminatórias de Filadélfia? Beleza, agora vamos passar para quadrúplica, pessoal. A galera vai ter 1 minuto e 45 no relógio. Vamos ver no que dá. Nanda, quando você quiser, 1 minuto e 45. Bom, Alecrim Dourado, pessoal, é isso mesmo. Tipo, agora a Igreja Católica, a instituição católica, toda essa questão do conservadorismo virou Alecrim Dourado. Como o Chesterton falava, o que o mundo de hoje cobra é que a Igreja Católica ela respeite todos os outros, tanto ideologia de uma forma geral, menos a sua própria. Ou seja, você tem que negar a sua fé pra você se enquadrar no mundo. Essa é a resolução de problemas, né, da sociedade. Inclusive, eu gosto muito de um conceito, que é um conceito de liberdade negativa, né, do Berlin, que basicamente fala o quê? Estado, por favor, você não precisa me dar nada, só deixa eu ficar com a minha liberdade. Porque a galera tem a ideia de, tipo, o Estado tem que prover a sua liberdade, o Estado tem que prover os seus direitos. Não, é só você ficar na sua e deixar eu aqui com a minha liberdade religiosa, com a minha agência. Quem quiser adotar aqui, adote. Quem não quiser, adote em outras agências. É basicamente isso que a agência tá pedindo. Ela está há mais de 20 anos nisso, com a mesma política, seguindo a mesma política interna e nunca aconteceu nada. Sabe por que aconteceu? Sabe por que tá todo esse estardalhaço, essa demagogia gigantesca? Por conta da imprensa em 2018. A imprensa descobriu isso, né? Descobriu o quê? Que a Igreja Católica segue sua própria religião. Uou, que demais isso. E aí o que fizeram? Começaram a chamar a igreja de homofóbica. Tá discriminando não sei o quê, por ela seguir ela mesma, por ela seguir as Sagradas Escrituras. Com isso, vocês sabem que o quê? Que a Filadélfia, sabem que diversos, inclusive o Biden nos Estados Unidos, o que isso tem a ver, né? Tem a ver porque a maior parte ali deles são democratas. E quando tá ali, Quando tá ali a imprensa, né? Hoje, o que vocês estão fazendo? Deixa eu ver. Então vamos apelar aqui pra demagogia. É simplesmente isso. Chesterton tava certinho quando ele fala que a Igreja Católica tem que se colocar aos pés do mundo, mas o mundo não pode tentar entender a cosmovisão católica, ou cristã de uma forma geral. Perfeito. Renato, 1 minuto e 45 no relógio. Quando a gente fala desse tipo de atitude discriminatória, é bem interessante que a Nanda trouxe, né, uma ênfase muito grande nessa parte do fato de ser privada, né, a empresa privada e tudo mais. Mas vamos lá, na realidade isso é uma clara demonstração de uma política discriminatória própria do Estado, porque essa instituição, apesar dela definitivamente ser privada, ela é uma instituição que tem um tripé de associação múltipla ao Estado, muito próxima do Estado. Primeiro, ela é na verdade uma instituição que ela é voluntária e recebe
dinheiro do Estado para se manter, ou seja, é dinheiro do contribuinte. Segundo, ela tem um contrato assinado com, na verdade, a cidade, né, com Filadélfia. E terceiro, simplesmente pelo fato de que as crianças, né, em busca definitiva aí de adoção, são crianças que devem receber, tem total responsabilidade sobre elas o Estado. O Estado é que tutela essas crianças. E além disso, saindo dessa esfera da análise pública, a análise privada também ocorre uma violação por parte da agência de adoção, simplesmente pelo fato de que ela desfez, ela violou o contrato que definitivamente necessitava e buscava um respeito às políticas antidiscriminatórias da cidade de Filadélfia, certo? E se a gente for falar também de dogmática cristã, é muito questionável a homofobia dentro dessa dogmática. Na realidade, existem várias e várias análises que fazem sobre a dogmática, e eu sou super a favor, por exemplo, 40% das agências de adoção dos Estados Unidos são religiosas, devem ser mesmo, só que essa análise fundamentalista, fria, calculista e errada da análise religiosa, chamando a religião de homofóbica e não agregando, né, a comunidade LGBTQI+, dentro desse grupo, é completamente errado. Religião é para confortar e não para afastar. Agora a gente tá passando pros comentários finais, hein, galera? Hora de fechar com aquela chave de ouro. Nanda começou falando, Nanda vai ter o primeiro comentário final. Renato, você tem a última palavra, já que ela teve a primeira. Nanda, 2 minutos no relógio, quando você estiver pronta, seu comentário final. Eu queria que o Renato me mostrasse ali qual que foi a violação, me mostrar literalmente a cláusula, porque eu mostrei a cláusula de exceção, que é 3.21 do contrato. Outra coisa, e daí que é público? Público, como a gente tá separando, né? Público, privado e tal. Tá, os cristãos não podem ter representação pública dentro da iniciativa pública? Poxa, você sabe quantos católicos, quantos evangélicos, quantos espíritas existem nos Estados Unidos? Nada mais justo, certo? Mas o checkmate aqui, pessoal, que mata esse debate é que a própria defesa da Filadélfia tuitou o seguinte: o importante é que o tribunal não reconheceu uma licença para discriminar com base em crenças religiosas. Os governos estaduais e locais podem continuar a fazer cumprir as leis que protegem as pessoas LGBTQs e outras pessoas da discriminação. Fecha aspas. Ou seja, foi o checkmate, porque American Civil Liberties, eles mesmos falaram sobre isso. Não tá abrindo precedente pra discriminação. Uma coisa é discriminação, uma coisa é violência, outra coisa é, poxa, deixa eu seguir, por favor, a minha religião. Ninguém discriminou em momento algum. Como eu falei, não negaram, não teve injúria, calúnia, difamação, nada contra pessoas do grupo LGBT. A igreja só quer o espaço dela. A agência só quer o espaço dela. Poxa, a gente pega, por exemplo, um caso de um inglês que foi ali meio que um dos fundadores dos orfanatos do mundo. Ele sozinho, o Miller, sozinho, ele cuidou de mais de 10 mil crianças. Essas agências, que são 30 dentro lá da Filadélfia, estão cuidando de 5 mil. Ou seja, olha o histórico, como eu falei, da igreja católica. Deixa a gente ter a nossa liberdade religiosa. É só isso que a gente tá pedindo. A gente não tá xingando gay na rua. Não é esse o ponto. A gente não tá falando, não, você não vai adotar. Poxa, eu vou te dar aqui, você vai lá e fala com a outra agência, te passa o contato. Esse é o ponto. É apenas esquerda em forma de mídia, querendo difamar a igreja, como sempre, que vocês já estão acostumados, principalmente nos Estados Unidos, né? Portanto que a gente tem tanto esse debate e essas tretas na rua, a gente tá acostumado também com rede social. Então eu queria deixar isso bem claro, que o checkmate foi que eles mesmos reconheceram que não abriu precedente pra discriminação. Até porque isso não é discriminação, isso é seguir a cosmovisão própria. Perfeito, Nanda. Renato, 2 minutos para o seu comentário final, quando quiser. Pode ir. Quero citar um caso aqui, Masterpiece Cake Shop versus Colorado. Um caso muito interessante que segue mais ou menos essa mesma linha do caso que a gente está dizendo aqui. A liberdade religiosa prevaleceu sobre as leis antidiscriminatórias e foi feita uma decisão que teoricamente era uma decisão extremamente específica que não abriria precedentes. Adivinha qual que é o principal precedente dessa decisão que a gente está analisando aqui agora? Masterpiece Cake Shop versus Colorado. No civil law, Nanda, é muito comum você ter decisões específicas que não abrem precedentes. No common law, isso é completamente idealizado. Se a gente for pensar também, inclusive, até no maior interesse da criança, existe uma quantidade, já, galera, de 4 vezes mais adultos LGBTs procurando pessoas, crianças para adoção do que adultos, do que casais héteros. É essa porta que a gente realmente está querendo fechar. Como eu já mostrei para vocês, na jurisprudência foi uma decisão contrária à jurisprudência que era vigente de Smith, foi um tiro no próprio pé em relação à própria liberdade religiosa,
que abre precedentes para discriminação religiosa e definitivamente é alguma coisa que não preza, certo, o melhor interesse da criança, que no final das contas, quando a gente fala de agência de adoção, é o que a gente está prezando, é o que a gente está analisando, né? Então, bom, basicamente seria essa aqui a concepção analítica sobre isso, e se a gente der uma analisada também na própria dogmática, agora com um pouco mais de tempo, você olha lá em Levítico e você olha também até inclusive na Epístola de São Paulo, a representação do homoafetivismo ali naquela situação, ela não é apresentada de uma forma negativa. A sexualidade envolvendo aquilo é considerado pecado, mas o amor entre homens, os dois mandamentos principais, né? Amai-vos uns aos outros. O amor incondicional é uma das características. Para a gente finalizar, queria trazer uma cultura popular e colocar aqui um recado que o Dudu, um rapper muito brabo, dá aí, um recado muito legal na música dele, Primavera Fascista, para toda essa comunidade cristã conservadora. Abre aspas, o Dudu diz o seguinte: se Jesus voltasse, vocês matavam ele de novo. Chamava de comunista por pensar demais no povo. Perfeito, chegamos ao final então aqui do nosso primeiro programa. Citação aí do rapper que não conheço, confesso, vou ouvir depois, fica a dica. Dudu, comenta aí, Dudu. Fica a dica aí. Dudu, se você curtiu, por favor, cara, compartilhe que vai ajudar a gente pra caramba, cara. Eu vou propor aqui uma coisa, chegando ao final do nosso primeiro debate, eu quero instaurar aqui uma tradição, hein, se vocês, ao vivo, hein, galera, eles não sabem dessa ideia, acabei de ter enquanto eles falavam. Momento amigo e momento amigo da onça. Agora vocês, momento amigo, você vai ter que falar o que você preferiu da defesa da Nanda, um ponto que você achou muito bom, você fala uma do Renato. E depois o amigo da onça, a chance de vocês terminarem e criticarem um ponto específico da defesa de cada um. Quando quiserem, Renato pode começar, não vai ter tempo, agora você pode falar quando quiser. Mas enfim, em geral, eu acho que a Nanda tem um conhecimento, pelo que eu acompanho dela já, sobre a questão dogmática religiosa maior, então se a gente entrasse mais aprofundadamente nesse aspecto, eu acho que eu me ferraria aqui. Vi que começou a entrar, e um ponto super interessante também, com certeza, foi a análise da cláusula de exceção, que foi um ponto que eu não tinha observado especificamente, mas realmente foram 2 pontos positivos da defesa. Nanda, momento amigo do Renato. Eu gostei, tá, desse final dele, assim, porque, tipo, literalmente jogou pra plateia uma reflexão, né? A questão da homoafetividade. É que tudo bem, que aí já entraria no debate pra falar sobre essa questão, então não vou. Mas eu achei bem bacana principalmente esse final que você trouxe aí pra gente. Eu também acompanho o Renato, sigam ele, muito bom, traz várias filosofias aí. Coisa boa. Agora, momento amigo da onça. Nanda, o que você odiou, simplesmente odiou da defesa do Renato, da boca pra fora agora também. Tá, vamos pensar. Eu acredito que... Não odiou, odiar é uma palavra muito forte. Eu acho muito forte. Eu não odeio ninguém. Brigar aqui. Mas o que me irritou, pode ser o que me irritou um pouco, partir também, e eu já usei essa palavra, mas partir pro lado mais demagógico da coisa. Porque, como a gente tava falando aqui, uma coisa a liberdade religiosa, é o seu direito ali de ter, mas outra coisa é você literalmente ter uma atitude homofóbica e tal. E eu acredito que na parte do Renato, ele tentou meio que trazer isso como se andassem juntos, sabe? Como se a agência andasse, exercendo sua fé, andasse junto com a homofobia. E eu acho que são coisas diferentes. Então, e inclusive, ao mesmo tempo que eu gostei muito da última citação, eu também não gostei muito dessa última citação. É uma coisa que eu gosto e não gosto também, porque eu não gosto do lado teológico, sabe? Do lado teológico, trazer a homoafetividade é algo muito complicado aqui, nesse exemplo que você deu, entendeu? Entendi. Agora, Renato, momento amigo da onça. Não, eu vou inclusive comentar isso, eu concordo 100%. E, na verdade, a própria citação, ela é retórica, né, no final das contas. Então, ela é não razoável no sentido de, igual a citação que eu fiz do Dudu, se Jesus voltasse, vocês matavam ele de novo. Pesado isso, né, complicado, mas é rap. Não, mas eu concordo até com certa... Nossa, eu concordo muito com essa questão também. Então, e agora um ponto que eu achei... Eu tenho um pouco de complicação em lidar com a ideia de que a Bíblia, ela não sustenta esse tipo de relacionamento, porque na minha concepção, só uma prévia do meu pensamento, quando você tem a principiologia básica do pensamento divino, existem nos 10 mandamentos, o amor incondicional e a tolerância é o que exaspera ali, e às vezes a gente pensa que o que Moisés escreveu no Levítico, o que alguns apóstolos escreveram falando, mesmo que seja mal, apesar de terem análises um pouco diferentes do amor homoafetivo, pra mim isso não encaixa, sabe? Eu tenho essa dificuldade realmente de acreditar que isso é real.
Perfeito, então não vou abrir para debate agora porque não é o foco do momento amigo do almoço, mas beleza, fica aí, a Nanda vai escutar Dudu e você lê os livros da qual Mas o Dudu é aquele da... Batalha de Rima. Nossa, eu conheço. É ele. Eu gostava. Então pronto. Dudu, é ele. Presta atenção, Dudu, por favor. Aí, Dudu, agora você vai ter que... Primavera Fascista, o nome da música, bem legal. Dá um salve pro Dudu. Então, ó, pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro Unitalk. Espero que você, caro web espectador, tenha adorado aqui essas opiniões que a gente trouxe, sempre muito bem pensado. Parabéns, Nanda, parabéns, Renato. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Deixem seu comentário, compartilhe, é muito importante. Entrem no Filosofarte, na página da Nanda. Por favor, é importantíssimo. Aí, ó, produção, coloca, agora vai ter o nome aqui certinho. E é isso, é importante para eles, é importante pra gente, e a gente tá fazendo isso aqui para você, jovem universitário que quer compreender um pouquinho mais, ter acesso a duas opiniões fundamentadas, que é importantíssimo nesse tempo. A gente sabe como tem várias opiniões aí que às vezes não tão bem estruturadas. Olha, eu tô vendo aqui, a Nanda trouxe uma papelada e o Renato a papelada aqui dentro do tablet, então pode ter certeza que eles estudaram. É isso. Se tivesse mais tempo, né? Se tivesse mais tempo. Aqui. Mas vocês agora só ficam assistindo vídeo de 5 segundos. Né? Não tem o que fazer. Senão a gente ficava 1 hora aqui. Mas é isso, ó. Muito obrigado. Um beijo pra você e até a próxima.